Bom dia, meus irmãos. Começamos hoje a nossa segunda aula do curso de Cosmovisão Cristã Aplicada. Como nós temos aqui muitas pessoas que não estavam presentes na aula passada, eu gostaria de dedicar alguns minutos nesse nosso início para uma breve revisão daquilo que é mais essencial do que nós comentamos no domingo passado. Bom, no domingo passado comentamos que nós teríamos duas aulas mais teóricas, a aula que passou e essa, com a finalidade de estabelecer uma base do conceito de cosmovisão de modo geral e do conceito de cosmovisão cristã. E a partir, sim, dessa plataforma, nós, então, construirmos uma articulação nos diversos dilemas da vida a partir de uma cosmovisão cristã, finalmente, então, aplicando os conceitos que temos aprendido aqui. Comentamos que a cosmovisão, enquanto disciplina, ela não é uma matéria da teologia, não é uma matéria da fé cristã, muito pelo contrário, ele surge no contexto do movimento filosófico, do idealismo alemão, no meio desses filósofos, começando com Kant, passando por Hegel, por Hegel e tantos outros, que contribuem, desenvolvem, até chegar no contexto e no conceito que nós temos hoje em dia. Vimos que o conceito e o debate, discussão sobre cosmovisão foi apropriado por teólogos cristãos com a finalidade de apresentar a fé cristã e dialogar com a fé cristã a partir de uma cosmovisão, por uma razão, entendendo que a oposição à fé cristã não era por conta de pontos particulares da fé, mas sim por uma questão inteira, pelo todo da coisa, efetivamente por uma cosmovisão em conflito. E essa é a contribuição que isso de fato vai ter para a nossa fé, para a nossa articulação. Definimos cosmovisão, ou adotamos como cosmovisão oficial, a definição do James Sire no livro Dando Nome ao Elefante. Ele diz o seguinte: cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, em resumo, cosmovisão, em primeiro lugar, é uma coisa que está lá dentro, que está interiorizado, é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Envolve, com certeza, a mente, a razão, no entanto, ela está compromissada até, eventualmente, em aspectos subjetivos. Essa cosmovisão, cujo coração está compromissado, pode ser expresso em histórias, em pressuposições, em sentenças, que podem ser verdadeiras, falsas, que podem ser consistentes ou não. Falamos, inclusive, demos alguns exemplos de grandes inconsistências presentes na cosmovisão de muita gente. Não faltam materialistas que se perguntam se reencarnarão algum dia ou coisa do tipo. E que fornece fundamento, efetivamente, a nossa cosmovisão, ela vai fundamentar a nossa vida. Efetivamente, você tem uma cosmovisão. Você pode não saber a sua cosmovisão, ou você pode achar que a sua cosmovisão é uma, quando na verdade ela é outra. E nesse sentido, a aula de hoje, quando nós apresentaremos alguns testes e análise de cosmovisões, a sugestão é que, inclusive, você faça esses exercícios a partir daquilo que você tem compromissado no seu coração, para entender até se a sua cosmovisão, se você é alguém que crê no Senhor Jesus, se a sua cosmovisão é uma cosmovisão cristã ou não. E sobre a cosmovisão cristã, efetivamente, nós apresentamos a partir da tríade da criação, queda e redenção. Toda a articulação da fé cristã em termos de cosmovisão vai acontecer a partir dessa tríade. Em primeiro lugar, a criação, toda a realidade foi criada por Deus, que a fez boa, com sentido e propósito, além dessa poder ser discernida pelos seres humanos.
Isso aqui está encapsulado uma série de afirmações que entram em choque com outra série de afirmações que você encontra em cosmovisões distintas. Queda. O estado do ser humano no mundo é caído, separado de Deus de forma integral, e expressando essa queda em forma de maldade, de pecado. Redenção. Deus está reconciliando consigo a humanidade através da morte e ressurreição de Cristo, onde aqueles que nele creem são justificados e um dia serão ressurretos para uma vida sem pecado. O conceito de cosmovisão é aquele, a aplicação ou apropriação da fé cristã da cosmovisão nos chega a essa definição. E é essa tríade aqui que vai estar por trás de todas as nossas aulas a partir daqui. É com essa tríade que nós teremos a lente para julgar a verdade, para julgar a vida em sociedade, para julgar tudo aquilo que está proposto no nosso programa de curso, que vai aparecer novamente no final dessa aula. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou da aula passada? Alguma pergunta, você que está ouvindo isso pela primeira vez, do que foi colocado aqui? Natanael, eu queria perguntar só... Estou me ouvindo. Você vai poder disponibilizar um material depois, alguma coisa assim, não sei se você falou. Sim. Tanto a gravação como os slides vão ser disponibilizados no site da igreja. Não sei se a primeira aula já está disponibilizada, não tenho certeza, mas é para estar no site da igreja, tanto a aula quanto os slides. Ah, beleza, então. Se tiver dificuldade, depois eu coloco sempre meu e-mail ali no chat, você pode mandar um e-mail, eu mando para você. Deixa eu já colocar aqui no chat logo de uma vez. Mais alguma pergunta, gente, ou colocação? Não havendo, vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo de hoje. Quando a gente vai analisar uma cosmovisão, irmãos, uma das coisas que nós podemos nos valer, talvez um dos métodos mais simples, é perguntar. A bem da verdade, fazer perguntas é uma das coisas mais valiosas na esfera da apologética, ou seja, da defesa e da apresentação da fé cristã. Quando falamos de fazer perguntas, é interessante porque toda a abordagem evangelística clássica, digamos assim, ou que você vê do panfleto, ou das 4 leis espirituais, ou o que for, ela enfoca muito falar, e às vezes se a pessoa pergunta alguma coisa que está fora daquele panfleto, o camarada não sabe nem o que falar, não sabe nem o que fazer. Isso aqui não está no meu script. Quando, na verdade, perguntar é algo que tem muito valor. Ouvir aquela pessoa, entender os seus pressupostos, conhecer, inclusive, pontos de contato para aquilo que você vai anunciar, para o evangelho que você vai anunciar, isso é muito valioso. E na análise de cosmovisões, essas perguntas também têm muito valor. Eu vou apresentar para vocês aqui 8 perguntas que foram desenvolvidas também pelo James Sire, ele trabalha ela em 2 livros seus, tanto O Universo ao Lado, como também no Dando Nome ao Elefante. Inicialmente eram apenas 7 perguntas, mas depois do livro do... esqueci agora, do Ronald Nash, mas depois de um grande livro que trabalhou cosmovisão, ele muda um pouco a sua perspectiva, na verdade ele estende a sua perspectiva, acrescenta uma outra pergunta, uma 8ª pergunta, e aumenta a sua definição de cosmovisão, que lemos agora há pouco, alguns slides atrás. Quando você olhar para essas perguntas, irmãos, não pense nisso como algo que você precisa decorar ipsis literis, ok? E nem tampouco que isso é algo para você ter necessariamente em conversas. Isso aqui você vai usar de 2 formas. Primeiro, se apropriar do conceito de como conversar com uma pessoa para entender a cosmovisão dela. Segundo, para que você possa, olhando para essas perguntas, avaliar a sua própria cosmovisão. E terceiro, o que é uma prática muito legal se você tem interesse em se dedicar mais sobre isso, e tem valor, inclusive, para aqueles que já têm filhos, trabalham, educação, têm educado, contribuído para a formação espiritual das crianças. Tudo aquilo que você vê em filme,
uma série, um livro que você lê, uma propaganda na televisão, tudo isso, não tenha dúvida, tem uma cosmovisão por trás. Porque tem seres humanos fazendo aquilo. E seres humanos necessariamente vão imprimir a sua cosmovisão naquilo que eles estão fazendo. Então, um desenho animado tem uma cosmovisão. Um filme tem uma cosmovisão, uma série tem uma cosmovisão. E é interessante tanto adultos aprenderem a discernir a cosmovisão que tem sido oferecida por meio da esfera midiática ou do entretenimento ou das artes, como ensinar às crianças esse discernimento. Tanto através dessas perguntas que nós vamos fazer agora, que basicamente são informativas. Nesse primeiro momento, a gente não está questionando a validade daquela cosmovisão, a gente só está recolhendo dados sobre o que é, como também, como mais à frente nós vamos aprender a fazer, colocar essa cosmovisão à prova para dizer se ela tem valor ou não, se ela é inconsistente ou não, ok? Quais são, então, essas 8 perguntas? Primeiro, as 7 perguntas clássicas que o James Sire já havia desenvolvido décadas e décadas atrás. A primeira dessas perguntas, que você pode fazer para qualquer material que você está lendo, assistindo, ou numa conversa com uma pessoa, é: o que é a realidade fundamental? O que é a realidade? A partir dessa pergunta, pessoas diferentes, de cosmovisões diferentes, vão afirmar coisas absolutamente conflitantes. Alguém pode dizer: Deus é a realidade fundamental. É Ele quem existe antes de tudo, é Ele quem chama a existência tudo que existe, a própria realidade. Ou mesmo alguém pode dizer: na verdade, são os deuses que fazem isso. Ou cosmo material. As coisas sempre foram assim. O que existe é matéria, energia, e sempre foi assim, é assim que é. O ponto é: a resposta mais básica de todas é aquela que reside nessa pergunta e é também a que fundamenta os limites para todas as outras perguntas. Se alguém nesse primeiro ponto define que a realidade fundamental, por exemplo, é o cosmos material, isso tem uma implicação direta, por exemplo, quando nós perguntamos o que acontece às pessoas quando morrem. Mas vamos supor que você encontre uma pessoa que diz isso nessa pergunta 1, mas quando morre diz que, na verdade, ela vai se tornar um deus. Apresenta uma visão mais panteísta ou coisa assim. Isso é uma incoerência. E é algo que pode sim ser explorado, mas o ponto é: receber essa informação basilar é essencial para isso. Sugiro, inclusive, que, como um breve exercício, enquanto a gente está aqui nessa aula, eu apresentando essas perguntas para você, que você procure responder mentalmente. O que é cada uma dessas perguntas na sua perspectiva? O que está na sua cabeça agora? Não é o que eu vou te informar, não é o mais para frente a gente vai analisar o teísmo cristão, não é isso. Mas, efetivamente, o que está na sua cabeça agora? Quando você olha para essa pergunta, o que é a realidade fundamental? O que são as coisas como elas são? O verdadeiramente verdadeiro, o real, efetivamente. Ok? Segunda pergunta: qual é a natureza da realidade externa? Isso é, do mundo à nossa volta. Alguém poderia dizer: esse é um mundo criado. As coisas existem, a realidade externa, ela é material, ela é concreta, ela tem aspectos espirituais, um mundo criado. Ou não. É um mundo autônomo, que se autogerou sem qualquer influência de qualquer outro ser, ou inteligência, ou coisa assim. É um mundo caótico. É um mundo desordenado. É uma ilusão. Isso aqui tudo é uma ilusão. Ou ainda, o nosso relacionamento com essa realidade externa, a gente pode efetivamente, pessoal, é um relacionamento pessoal, a gente discerne, entende as coisas que estão aí, ou não. É completamente impossível ter um relacionamento de fato com esse mundo exterior. Terceira pergunta: o que é um ser humano? Quando você pensa nessa pergunta, sua cosmovisão agora, o que é um ser humano?
Quem são os seres humanos? Quem é você? Alguém poderia dizer, é uma máquina complexa, é a coisa pensante, é um Deus adormecido. Você vai encontrar no monismo oriental, por exemplo, esse tipo de perspectiva. É um macaco nu, fruto de uma autonomia do mundo. É a imagem e semelhança de Deus. Quem é o ser humano? E, gente, tudo isso que eu estou falando aqui são categorias efetivamente de cosmovisões, tá? Frases que cosmovisões realmente utilizariam. Pergunta 4. Por que é possível conhecer de fato alguma coisa? Por que é possível conhecer de fato alguma coisa? Responda essa pergunta. Por que você pode conhecer alguma coisa? Por que tudo que você conhece, por que você pode confiar que existe um sentido nas coisas? Que há uma verdade? Ou mesmo, não há? A resposta para isso é: não é possível conhecer de fato alguma coisa? Alguém poderá dizer, por outro lado, porque existe um Deus onisciente, que criou seres humanos racionais, que criou um mundo que tem sentido. Outros, por outro lado, vão dizer que é simplesmente uma conveniência da sobrevivência, da evolução, da comunidade, da necessidade de coesão, de ordem. Enquanto outros, por outro lado, vão dizer que somente eles existem e que tudo, na verdade, passa de um grande teatro. O que acontece com as pessoas quando morrem? Se você morresse agora, o que aconteceria com você? Pronto, as luzes se apagaram, o que acontece agora? O que a sua cosmovisão te informa sobre isso? É extinção pessoal? Acabou. A matéria que tinha te formado, agora ela vai se transformar em outras coisas, vai ser adubo ou coisa do tipo. Você vai ser transformado em algo superior. Você vai reencarnar daqui a um tempo, coisa assim. Você apagou a luz, acendeu de novo, você está aqui ainda, agora é um bebezinho, ou coisa do tipo. É isso? O que a sua cosmovisão te diz? Pergunta 6. Como nós sabemos o que é o certo e o que é o errado? Olha que pergunta de cosmovisão importante para o nosso tempo, e a gente vai se debruçar efetivamente sobre esse tema aplicando a cosmovisão cristã nisso. Como que a gente sabe o que é certo e o que é errado? O que a sua cosmovisão te fala sobre isso? Como você sabe o que é certo e o que é errado? Alguém pode dizer, a gente sabe o que é certo e o que é errado a partir do contrato social, de entes da sociedade que numa conveniência social estabelecem um contrato em que a vida pode ser vivida de forma com maior sucesso. Outros ainda podem dizer, o senso comum desenvolvido ao longo da história, que de certa forma nós temos, aquilo que nos faz bem, que nos ajuda a sobreviver. Ou talvez você possa dizer que é o caráter de Deus revelado, que nos tipifica e apresenta aquilo que é certo e aquilo que é errado, enquanto outros ainda dirão, não dá para saber o que é certo e o que é errado, ou mesmo, não existe certo e errado. Certo e errado é apenas uma forma daqueles que detêm o poder de dominar as massas e assim continuar a luta de classes ou coisa assim. Qual é o significado da história humana? Na semana passada eu usei a ilustração do bonde andando, que a nossa vida, que nós nascemos num bonde que já estava andando. Já tinham anos e anos e anos de história antes de nós, e a menos que o Senhor Jesus volte, terá ainda anos e anos e anos após a nossa morte. A menos que o Senhor Jesus volte antes da nossa morte. O ponto é, qual o significado disso tudo? Você não existia, agora você existe. Qual é o significado da história? O que a sua cosmovisão te diz sobre isso? Não tem significado nenhum?
É a luta pelo poder das classes dominantes sobre as classes inferiores, trabalhadoras. É glorificar a Deus, satisfazer a Deus, é o palco, efetivamente, da providência divina. O que é a história humana? E, por fim, uma oitava pergunta, que é aquela que o Saire acrescenta posteriormente: que compromissos centrais, pessoais e que guiam a vida são consistentes com essa cosmovisão? O que é central? O que você está comprometido de modo que esse seu compromisso orienta a sua vida de uma forma completa, consistente, é basilar. Um naturalista, por exemplo, pode dizer que é basilar, ele está comprometido em perceber o potencial pessoal e experimentar a vida, talvez até praticando o máximo de bondade, de desenvolvimento intelectual, de produção, de tecnologia. Uma perspectiva humanista afirmaria coisas parecidas. Um cristão, por outro lado, poderia dizer satisfazer a Deus, ou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, obedecer a Deus, amar ao Senhor sobretudo. Todas essas são sentenças que seriam muito basilares. Isso aqui fundamenta a vida, é compromisso do coração, e daqui as demais perguntas elas saem. Não sei o que tipo de resposta você deu para a sua pergunta, mas para essas perguntas, mas no ponto 3 dessa nossa aula, nós vamos aplicar essas perguntas ao teísmo cristão, à fé cristã. E você vai ter a oportunidade de pensar se aquilo que você colocou se assemelha ao que a palavra de Deus apresenta e que fundamenta um teísmo cristão, uma cosmovisão cristã. Ali está 9 perguntas, gente, mas é 8, tá? Só corrigindo ali no slide, quando for para o site, eu peço para mudar isso dali. Se você pegar essas 8 perguntas e pensar, por exemplo, agora no último filme que você assistiu, na última série que você assistiu, não tenha dúvida, você consegue responder boa parte delas assistindo essa programação ou o que for. É óbvio, o tamanho daquilo que você assistiu, leu, ou, enfim, vai definir se você tem muita ou pouca informação para trabalhar. E lembrando que tem um autor por trás. E você lê também uma entrevista ou coisa assim sobre aquela pessoa, você obtém mais informações sobre aquela cosmovisão. E numa conversa informal, são perguntas que podem ser feitas. Talvez muito melhor do que um colega de seminário fazia em evangelismos. O seminário, o pessoal é meio terrível, sabe? E as pessoas pegam o apelido com muita facilidade. O apelido dele virou Reino Vindouro, porque a abordagem dele no evangelismo era abordar as pessoas na rua e falar: você já ouviu falar no Reino Vindouro? O povo se assustava. Né? Que fala algo desse tipo? É correto, é bíblico, tem um reino vindouro, mas é estranho demais para a nossa linguagem, para a nossa comunicação. No entanto, se numa conversa informal com alguém, você tem a possibilidade de perguntar para a pessoa: cara, o que você acha que a gente é? Quantos seres humanos? Você vai colher tanta informação que vai te permitir articular a fé cristã, que tem muito valor. Tem muito mais valor do que 4 leis espirituais ou coisa assim. Se você perguntar para uma pessoa o que ela acha que vai acontecer quando ela morrer, ela vai primeiro detestar o fato de você ter feito ela pensar sobre a morte, porque muito provavelmente ela está fugindo disso, mas você vai ter a oportunidade de conhecê-la melhor. Agora, com essas perguntas, você consegue ter o primeiro passo para analisar uma cosmovisão. Coletar dados, coletar informações sobre aquela cosmovisão, ter material efetivamente para você trabalhar. Com esses dados em mãos, com essas informações sobre cosmovisão em mãos, você pode então colocar essa cosmovisão à prova. Antes de eu seguir para esse próximo ponto, mostrando como testar uma cosmovisão, alguém tem alguma pergunta nesse ponto, alguma colocação que gostaria de fazer? Ok, não temos.
Seguindo então aqui, gente, testes para uma cosmovisão. Lembrem-se que, na definição de cosmovisão, nós dissemos que uma cosmovisão ela pode ser consistente ou inconsistente, completamente verdadeira, completamente falsa, falsa em parte. E quando a gente testa uma cosmovisão, a gente tem a oportunidade de entender se aquela cosmovisão ela tem consistência para ser assumida. E isso também tem valor, tanto no nosso discernimento daquilo que temos interagido, como nessas conversas, nessas abordagens pré-evangelísticas ou mesmo evangelísticas. Esse teste de cosmovisão, irmãos, ele foi desenvolvido pelo Ronald Nash no seu livro Cosmovisões em Conflito, outro excelente livro sobre o tema que tem em língua portuguesa. Na última década, as principais obras de cosmovisão foram traduzidas para o português e hoje a fé cristã ela ocupa uma posição de destaque nessa discussão. Teólogos cristãos, filósofos cristãos têm produzido sobre isso mais do que qualquer outro. Então, se isso começou fora dos arraiais cristãos, hoje, graças a Deus, essa é uma área do conhecimento em que muita coisa boa tem sido produzida. Uma cosmovisão, então, irmãos, ela vai passar por 3 testes. O teste da razão, o teste da experiência e o teste da prática. Em primeiro lugar, um teste de razão. Uma cosmovisão não deve entrar em contradição. Não deve ser logicamente incoerente. Então, aqui nós inicialmente trabalhamos com uma verdade lógica, do tipo da matemática, da lei científica, ou mesmo daquela verdade que nasce da contradição em que duas coisas não podem, em que uma coisa não pode ser uma determinada coisa e não ser ela ao mesmo tempo. Isso é uma contradição, isso mostra que há um problema com aquela cosmovisão. Nesse sentido, nós temos uma série de cosmovisões que poderiam serem chamadas de autorreferencialmente destrutivas. Olha que curioso. Se você analisa aquela cosmovisão, você recebe as respostas sobre o que aquela cosmovisão é. Quando você aplica aquela cosmovisão sobre ela mesma, ela anula aquela cosmovisão. A gente não tem como dizer que essa é uma cosmovisão consistente. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Em primeiro lugar, o ceticismo. O ceticismo é uma abordagem filosófica que muitos têm interiorizado como um compromisso do seu coração, lembra da definição de cosmovisão, de forma inconsciente. Então, para aquela pessoa, nada pode ser demonstrado. A gente não pode, efetivamente, ter a certeza de que demonstramos determinada coisa e aquilo ali é crível. Somos céticos em relação a isso. No entanto, o indivíduo faz isso demonstrando que as coisas não podem ser demonstradas. Então, quando você aplica o conceito da cosmovisão sobre ela, você não pode confiar na cosmovisão, porque a cosmovisão diz que você não pode confiar nas coisas. Então, ela é autorreferencialmente destrutiva. Ela não passa o teste da razão. Outro exemplo nesse sentido é o relativismo. Novamente, nós vamos explorar isso com mais paciência na aula em que nós vamos falar sobre cosmovisão cristã aplicada à luta pela verdade. O indivíduo formula uma sentença em que não há uma verdade absoluta. Não existe um absoluto. E ele afirma isso de forma absoluta. Não há absolutos. Então, no mínimo, esse indivíduo precisa ter a coragem de dizer: não há absolutos, exceto o absoluto que eu quero que exista. Esse que eu estou falando agora. O absoluto que me é conveniente. Isso traz para essa cosmovisão uma incoerência, uma inconsistência, uma parcialidade. Ela se autodestrói, se autoimplode. Se não há absolutos, a afirmação, a sentença, também não tem como ser absoluta. Ela não passa no teste da razão. E ainda um terceiro exemplo aqui,
Esse é mais difícil de você achar alguém que pense assim, mas existe, tá? E eu digo que existe porque eu já conheci um no meu ensino médio. Ainda adolescente, tinha um garoto bem diferente que pensava desse jeito. O termo técnico é solipsista. É o indivíduo que acha que só ele existe. Não existe mais nada, o mundo inteiro é uma realidade, é uma ilusão, e a única coisa que ele pode ter certeza é que ele existe. Ele não pode ter certeza que as outras pessoas existem. E você vai ter toda uma construção aqui por trás e tal, que traz para isso uma robustez muito maior do que simplesmente falando aqui, mas o fato é, se só ele existe, qual a necessidade de demonstrar isso filosoficamente para quem? Para quem está demonstrando isso? Para quem está articulando isso? Então, isso se autoimplode. Não é coerente, não é consistente, não passa no teste da razão. Alguma pergunta ou contribuição no teste da razão? Ok? O segundo teste, que tendo elencado todas essas informações, essas 8 perguntas sobre cosmovisão, que você pode submetê-las, é o teste da experiência. Uma cosmovisão deve se apresentar adequada tanto para o mundo interior como para o mundo exterior. O que é isso? Em primeiro lugar, uma cosmovisão deve ser adequada para o mundo exterior. Elas devem nos ajudar a entender aquilo que nós percebemos. Se essa cosmovisão ela entra em contraste ou em contradição, é inconsistente com a percepção óbvia da vida, com aquilo que, enquanto seres humanos, nós percebemos, essa cosmovisão levanta um sinal amarelo. É claro que, a gente precisa tomar esse cuidado aqui, a nossa percepção como seres humanos, ela não é 100% assertiva. Nossos sentidos podem nos enganar, nossa visão, nossa audição, nosso tato, eles podem nos enganar. Nós podemos, enquanto sociedade, ter uma leitura equivocada de determinada coisa, como tivemos ao longo de um bom tempo da história, e temos certamente ainda hoje. No entanto, a cosmovisão não deve ignorar ou ser inconsistente com a experiência humana. Ela precisa dialogar, informar e dar discernimento sobre isso. Deixa eu ilustrar isso para tornar mais claro. Você tem no universo das seitas pseudo-cristãs uma seita chamada ciência cristã. Uma das coisas que essa seita afirma é de que as doenças, a dor, o sofrimento e a morte não passam de ilusões. Essa é uma das cosmovisões que defende essa ideia da ilusão. E agora pense num indivíduo, numa mulher, que isso certamente acontece e talvez esteja acontecendo agora. E ela desenvolve um câncer. Só que ela não acredita que ela tem um câncer. Ela não acredita na dor do câncer. Ela não acredita no seu corpo definhando. Só que os dias passam e aquele câncer se desenvolve. Ele entra em metástase. Em algum momento, a família já não consegue mais ter aquela pessoa na casa e leva para um hospital. E naquele hospital, essa pessoa tem ali as suas últimas instâncias de dor e culmina, então, com a sua morte. O ponto é, não importa se essa cosmovisão diz se dor, sofrimento é morte, se dor, sofrimento e morte são ilusões. Essa pessoa vai ter dor, vai sofrer e vai morrer. Então, a informação que essa cosmovisão traz, ela falha no teste da experiência. Ela falha no teste daquilo que nós experimentamos como humanidade. Nós sofremos, nós morremos, nós temos efetivamente doenças. Como seres humanos, nós percebemos isso. Então, uma cosmovisão não pode ignorar a experiência humana. Se ela ignora a experiência humana, tem um problema com essa cosmovisão. Isso no que diz respeito ao mundo exterior, aquilo que nós percebemos. E
No entanto, há também o que essa cosmovisão deve dialogar e interagir, não somente com aquilo que nós percebemos fora de nós, como também com aquilo que nós percebemos dentro de nós. E é interessante, gente, falar isso a partir de uma perspectiva cristã, porque a Bíblia diz muito que pode efetivamente contribuir para a discussão sobre cosmovisão. Por exemplo, quando a gente define cosmovisão, a gente fala que ela é, sobretudo, um compromisso do coração. Mais do que sentenças, afirmações, ela é um compromisso do coração. E a Bíblia diz que você deve, sobretudo, guardar o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a própria palavra coração, no seu sentido léxico, na palavra de Deus, tem não um intuito emocional, mas sim como centro da sua vida, como aquilo que efetivamente é identificado como você, de certa forma, o centro de tudo aquilo que você é. E agora a gente olha para o mundo interior e a Bíblia tem muito a afirmar sobre o interior dos seres humanos, sobre como Deus nos constituiu, sobre a percepção que, enquanto humanidade, nós temos de Deus, da necessidade de algo além de nós, do senso moral que nós temos e tantos outros aspectos. Mas o ponto é, há um mundo interior que existe em cada indivíduo, que nos é partilhado. Veja, por exemplo, C.S. Lewis trabalha muito bem isso quando fala a respeito de moralidade. Quando você tem algo que você se percebe ofendido por alguém, você questiona essa pessoa partindo do pressuposto, olha que curioso, partindo do pressuposto de que ela vai concordar com você, de que ela está olhando para o mesmo padrão que você tem razão de se sentir assim e de que aquela pessoa, ao ser confrontada, vai se ver diante não da atitude de dizer por que você está me cobrando isso? Não existe base ou padrão nenhum para você me cobrar isso. A atitude dessa pessoa vai ser se defender, tentar dizer para você que, na verdade, as coisas não foram bem assim, dar uma desculpa ou coisa do tipo. Essa pessoa pode te acusar de volta. Ah, você está dizendo isso para mim, mas você fez tal coisa. Ou essa pessoa pode se arrepender e dizer, olha, é verdade, o que você está falando está certo. Mas alguém dizer, por que você está me cobrando isso? Não sei por que você está dizendo que eu não deveria ter mentido. Não sei por que você está dizendo que eu não deveria ter roubado. O fato é, o nosso mundo interior nos informa de coisas que nos é comum. A moralidade é um exemplo, mas há tantos outros aspectos da subjetividade humana, como a própria estética, a beleza, aquilo que nos constitui de forma relacionamental, a forma como nós interagimos com os outros, gênero e tantos outros aspectos da vida humana, família, que nós valorizamos como humanidade. E que a cosmovisão deve interagir. A cosmovisão deve comunicar. O ser humano, como ser moral, nesse exemplo que nós colocamos aqui, é um desafio para a cosmovisão. Pense, por exemplo, agora numa cosmovisão completamente ateísta, naturalista, materialista, que ataque perspectivas teístas a partir do problema do mal. E trabalhe isso dizendo essa cosmovisão cristã é inconsistente, ela não passa no teste da experiência por conta do problema do mal. No entanto, nenhuma dessas cosmovisões vai lidar sinceramente com o escandaloso problema do bem. Como que seres humanos, nessa realidade, fazem coisas boas, produzem alegria, bondade, felicidade, beleza, arte, tecnologia. Por que eles fazem isso? Porque há um ímpeto dentro dos seres humanos que os inclina ao desenvolvimento e à criatividade. Por que há essa inclinação poderosa aos seres humanos por fazer justiça? Então, o problema escandaloso do bem, como que uma cosmovisão interage com esse mundo interior de justiça, de beleza, de paz? Esse anseio desse ser humano, aquilo que Calvino chamaria de sensu divinitatis,
esse senso por Deus, e que Agostinho vai dizer, desculpa, Agostinho não, que Blaise Pascal vai dizer que há dentro de cada homem um buraco do tamanho de Deus, que só pode ser satisfeito por ele. Como que uma cosmovisão interage com isso? Então, veja, a visão ser consistente, ela precisa comunicar com o mundo interior também, não somente com o mundo exterior, ela precisa ser coerente com a experiência humana. Alguma pergunta ou colocação sobre isso? Ok. O terceiro teste que podemos fazer para analisar uma cosmovisão diz respeito à prática. Embora experiência e prática possam parecer relativamente parecidos aqui, a ideia é bastante diferente. Quando falamos de prática, dizemos de algo que deve ser possível viver de forma consistente e em harmonia à cosmovisão que se tem. Quando falamos de experiência, estamos falando de percepção. Quando falamos de prática, estamos falando de vida. A cosmovisão, ela não deve simplesmente ser testada nos laboratórios intelectuais da razão e da experiência. Ela deve ser testada no laboratório da vida. Ela fundamenta a realidade em que se vive. Então, se ela é testada efetivamente no laboratório da vida, ela é colocada à prova. Um indivíduo que não acredita que é possível conhecer o que é certo e errado, como que a cosmovisão dessa pessoa é colocada em prática quando ela sofre um golpe? Ligaram para ele lá, dizendo que era do banco, falaram que ia chegar um SMS para desbloquear o aplicativo, foram lá, roubaram o WhatsApp, pediram dinheiro para os amigos, e essa pessoa vai dizer o quê? Acontece. Não. Nesse momento, no momento em que isso acontecer, ela não vai precisar pensar um milésimo de segundo. No momento em que ela se der conta disso, a vida dela vai contrariar a cosmovisão dela. Naquele momento, naquele exato segundo, aquela cosmovisão que ela sustenta não vai passar no teste da prática. Da mesma forma que aquela mulher hipotética da ciência cristã, daquela seita, no momento em que ela adoeceu e morreu, aquela cosmovisão não se provou no laboratório da vida, na prática da vida. Então, a cosmovisão, ela deve ser levada em conta na forma como ela é vivida. Ela precisa ser consistente com a vida. Em alguns casos, ela vai ser. Então, por exemplo, se você lê o folheto, o humanismo, o existencialismo é uma forma de humanismo do Rousseau, ele vai articular ali a necessidade que, uma vez que não existe sentido para a vida, de que você deve encontrar um sentido para você viver. Porque a parte disso, se você não encontrar algo que você sabe que não é verdadeiro, olha que loucura, que você sabe que não é verdadeiro, mas para você se apegar, o termo que ele vai utilizar ali é desespero. É desespero. Você tem na história da filosofia a figura de Diógenes, o cão. Não sei exatamente por que ele recebeu esse apelido, mas assim ficou marcado na história. E Diógenes, o cão, ele diz o seguinte: na vida, ou você encontra um sentido para viver, ou uma corda para se enforcar. Então, uma cosmovisão que diz que não tem sentido nenhum para viver, tem como consistência e consequência prática o suicídio. Isso é consistência. No entanto, você não vai ver essa turma se matando assim. Vai ver. Vai ter alguns. Mas a maior parte vai viver dizendo que não tem sentido, mas amando seus filhos, amando sua esposa ou marido, construindo, desenvolvendo, escrevendo, se alegrando, chorando, encontrando razões e sentidos enquanto diz que não tem sentido nenhum. Não passa no teste da prática. Enéas, pode falar aí. Ô, Nata, é o Lucas, eu tô vendo a aula junto com o Enéas. Beleza. A minha experiência conversando com pessoas que não são cristãs a respeito desse tipo de coisa é que a real é que se a pessoa não pensa muito a respeito de filosofia, ela também não está disposta
a se manter fiel à sua própria cosmovisão. E isso, de certa forma, é ruim pro debate, né? Tipo, você estava falando, a pessoa, às vezes, ela vai afirmar que não existe uma verdade e tal, mas ela vai permanecer amando seus filhos, ela vai se ater a alguns preceitos. Só que para a pessoa é super tranquilo renegociar, entre aspas, com a sua própria cosmovisão, porque para ela ser fiel ou não à cosmovisão não é importante de fato, né? Como você falou, se a minha cosmovisão ela é contraditória, a única saída é o suicídio, ou eu me dou por errado, essas pessoas, como pouco se importam com sua cosmovisão, elas negociam consigo mesmas, entram em autoconsenso para negar aquilo que supostamente acreditam e seguem sua vida sem cometer suicídio por aí, na maior parte das vezes. Só que isso, de certa forma, também impede o embate, né? No fim das contas, eu sinto que toda vez que eu fui conversar com algum não cristão sobre cosmovisão, esse cara, ele foge do embate, ele às vezes até assume que não tá nem aí para uma cosmovisão de fato, mas ele segue a vida dele. Então, às vezes eu sinto que todo esse arcabouço, ele é um pouco... Ele é pouco prático na hora de aplicar um evangelismo. Ok, Lucas. Bom, primeiro, que a gente deve considerar a afirmação, eu não me importo com a minha cosmovisão, eu não me importo com a inconsistência da minha cosmovisão, é uma cosmovisão. Isso é a cosmovisão da pessoa, não é o que ela diz que é. Então, esse é o primeiro ponto a considerar. Então, o que tem fundamentado a vida dela, um dos aspectos do que tem fundamentado a interação dela com o mundo exterior, interior e tudo isso, é essa atitude de negação. Isso é também uma cosmovisão. Então, o primeiro ponto é isso, identificar corretamente com o que está efetivamente lidando, né? Então, nesse caso, o problema dela não é que ela diz que a cosmovisão dela tangencia os aspectos de sentido e verdade. Não, tem uma coisa mais fundacional, entende ali? Uma negação que talvez ela não seja capaz de expressar em palavras, lembra, começa lá no coração, e que a gente teria muita dificuldade de chegar lá, já que ela partiria de um pressuposto como esse, mas que trabalha justamente a partir da negação da realidade, da cosmovisão, do que se pode compreender, do que se pode entender. A discussão parte de outro caminho a partir daí. Segundo, uma conversa sobre cosmovisão, ela não é evangelismo. Então, isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Evangelismo é proclamar o evangelho, anunciar a morte, a ressurreição de Cristo, a liberdade e salvação que nós temos, aqueles que creem nele. Então, o que uma conversa de cosmovisão, um curso como esse, pode te ajudar? Primeiro, o Espírito Santo de Deus utiliza muitas formas de chegar até um indivíduo, mas com muita frequência ele usa a nossa inteligência, ele usa as palavras que nós temos, ele usa a nossa história, ele usa aquilo que ele nos deu. Então, em alguns contextos, pessoas especialmente que têm refletido, pensado, ou talvez que o próprio Deus tem colocado na condição de uma preocupação maior em questões existenciais, vão estar mais abertas a pensar a vida em termos de cosmovisão. Isso aqui pode ser um início de uma abordagem evangelística muito boa. Em segundo lugar, isso aqui é uma fundamentação para a sua própria fé. Mais do que um evangelismo, é uma fundamentação para a sua própria fé. Então, lá no começo da aula, a gente falou que a cosmovisão está presente em tudo. O camarada que faz a série, o livro, o filme, e progressivamente, como a Nancy Pearce escreve muito bem no seu livro Saving Leonardo, trabalhando justamente de que todo entretenimento, arte, estrutura midiática tem uma cosmovisão por trás, progressivamente a construção, vou falar um termo aqui importante, a construção progressiva de uma estrutura de plausibilidade. O que é uma estrutura de plausibilidade? É uma plataforma em que ideias são aceitas e rejeitadas. Então, por exemplo, houve um momento em que na sociedade ocidental existia uma estrutura de plausibilidade que considerava o adultério e o divórcio uma coisa horrível. Em alguns países, incluindo o Brasil, chegava a ser crime o adultério. Então, se você chegasse numa roda e falasse assim,
obviamente, pecado e pecador sempre teve no mundo, né, mas estamos falando de algo plausível, mais comum. Se você chegasse na reunião com seus amigos e propôsse o adultério, seria muito comum que essa informação, se chocando com essa estrutura de plausibilidade, fosse mal recebida. Pense hoje em dia. Se você tem na sua faculdade, na sua universidade, e de fato você tem estruturas de plausibilidade muito estabelecidas, por exemplo, Deus não pode ter criado o mundo, para quem está fazendo um curso mais na área das ciências, biologia, física, algo do tipo. Se você trabalha essa informação, isso se choca com essa estrutura de plausibilidade e vai gerar conflito. Então, a sua cosmovisão, você ter primeiro um conhecimento da sua cosmovisão e conseguir testar outras cosmovisões, especialmente daquilo que você está consumindo, permite te dar, e eventualmente dar aos seus filhos, a capacidade de discernir nocivas tentativas de construções de estruturas de plausibilidade. Gente, foi muito complexo isso que eu falei, entenderam o que eu disse aqui? Eu posso tentar explicar mais. Para mim, fez sentido. Tá. Então, o ponto é isso. Você tem na sociedade, progressivamente, por iniciativas distintas, e nisso lá o Hegel, no idealismo alemão, estava muito certo quando dizia que a cosmovisão, a contribuição que ele deu, inclusive, foi essa, de que havia, na cosmovisão das pessoas, uma participação importante dos artistas e dos poetas, e efetivamente é assim, os nossos artistas e poetas hoje são as séries da Netflix, são novelas, são filmes, são livros, best-sellers, são os algoritmos das redes sociais. Esses são os nossos poetas, esses são aquilo que forma as nossas cosmovisões. Você hoje, como aquele seriado, né, aquela documentário da Netflix mostra com muita clareza, né, você tem uma articulação por meio de algoritmos muito clara em redes sociais, te dizendo o que você deve consumir, te dizendo o que é plausível e o que não é plausível. Determinadas coisas que você colocar ali, talvez ela não vá necessariamente excluir, mas ela vai colocar como não plausível e aquilo não vai aparecer para um monte de gente. Durkheim tem também, o sociólogo, né, tem também o conceito de sociedade punitiva, que trabalha nessa noção também. Se você tem uma informação que é contra o establishment, o status quo daquela sociedade, você vai ter cisão, você vai ter conflito. E isso reverbera a palavra de Deus quando nos diz: todo aquele que quer viver piamente em Cristo há de padecer perseguição. Então, veja, a articulação de cosmovisão no evangelismo, ela vai ter valor em alguns conceitos, em alguns contextos. Em outros contextos, ela vai te dar o direito de ser ouvido. Em alguns contextos, ela não vai ter valor. Se não tem, você não precisa disso para o evangelismo. Você pode pegar daqui coisas, como, por exemplo, a gente falou de perguntar, ouvir aquela pessoa, apresentar a fé cristã. Então, é por aí que a coisa anda mais. E sim, as respostas do teísmo cristão sobre quem o ser humano sobre o que acontece quando você morre, que também, basicamente, são aplicações da doutrina, isso fundamenta você para também apresentar a sua fé de forma correta. Né? Então, esse é o valor do estudo de cosmovisão. E ainda um último valor para o estudo da cosmovisão é aquilo que nós temos proposto nesse curso. Seria não a cosmovisão para comunicar o evangelismo, coisa assim, mas seria a cosmovisão regendo aquilo que você faz. Então, por exemplo, existe sim uma cosmovisão cristã aplicada à tecnologia. Como que criação, queda e redenção interfere no trabalho de um programador? Interfere. Como que um programador olha para as linhas de código entendendo que Deus deu sentido para o mundo? Entendendo que esse mundo é caído e que ele pode colocar uma malware ali se ele quiser? Entendendo que há redenção no mundo, que efetivamente isso não vai mais acontecer. Que tipo de programa ele vai criar? Pense, por exemplo, na pessoa que está envolvida com a política, se eu não me engano, nossa próxima aula. Que tipo de política pública ele vai propor a partir de uma cosmovisão cristã? E uma cosmovisão cristã difundida na forma de estruturas de plausibilidade.
Isso já aconteceu em alguns momentos na história humana, na Genebra de Calvino, em alguns momentos da Idade Média, dando origem a universidades e coisas assim. Que tipo de benefícios a sociedade não cristã recebe quando você tem estruturas de plausibilidade que nascem de uma cosmovisão cristã? Então, a coisa é um pouco mais ampla do que somente a conversa evangelística, embora possa ter essa contribuição. Joia? Obrigado, Nato. Então, gente, quando a gente coloca esse teste, tenham em mente também uma coisa. A falha no teste deve ser levada em conta. Poxa, aquela cosmovisão ela entra em contradição. Plim, sinal amarelo. Aquela cosmovisão ela não dialoga com a experiência humana. Sinal amarelo. A cosmovisão ela não é possível praticá-la. Sinal amarelo. Então, ela deve ser levada em conta. Mas a aprovação não necessariamente valida aquela cosmovisão como verdadeira. Então, eventualmente, cosmovisões diversas vão passar em determinados aspectos de cada um desses pontos. E não vão passar em outros. Não é porque ela foi aprovada em determinados aspectos que ela por si só é válida. Esse é o terceiro passo agora. Primeiro passo, informações sobre a cosmovisão. Terceiro passo, submeter ao teste da cosmovisão. E terceiro passo, nós temos, então, uma abordagem indutiva da cosmovisão. Ela não é dedutiva porque ela não, em muitos aspectos, ela não é lógica. Então, veja, por exemplo, a informação Cristo ressuscitou dentre os mortos, ela não pode ser provada a partir da matemática, da ciência ou coisa assim. Ela pode ser deduzida, ela pode ser induzida a partir de uma série de informações, testes e propostas que se desenvolvem, são colocados ao lado e são apresentados. Toda a categoria do conhecimento humano subjetivo vai necessariamente esbarrar nesses aspectos aqui. Então, o resultado desse teste não vai ser uma certeza a respeito daquela cosmovisão, tal como entendemos certeza, mas uma probabilidade. Ela não é deduzida, ela é induzida a partir dessa probabilidade. Deixa eu ilustrar aqui. Acho que está todo mundo aqui em casa, não sei se tem alguém dirigindo aí, às vezes tem, né? Mas vamos supor que você está em casa aí, a sua janela está fechada e você não vai abri-la para receber essa informação. Ou mesmo, você pode abri-la. A informação que você quer ter é: está chovendo lá fora? E você começa a analisar, e você percebe que você ouve barulho de pingos no telhado. Você, poxa, meu telhado está me informando que está pingando. Só que isso por si só não pode te dar certeza de que está chovendo lá fora. Pode ser que seu irmão, sua mãe, sua esposa esteja por alguma razão jogando uma água ali. Meu vizinho faz isso, ele acredita que isso refresca a casa. Vocês aí devem saber se funciona ou não. Mas está jogando água ali com a mangueira. Mas é uma informação que você tem. De repente, alguém que mora com você chega na sua casa molhado. Puxa, isso é um indício de que está chovendo ali fora. Mas isso não pode te dar certeza também. Pode ser que na hora que estava chegando na sua casa, aquela mesma pessoa que molhava o telhado virou a mangueira. E você olha e pensa: poxa, mas eu ouço o barulho dos carros na rua passando em cima das poças e jogando água. Mas talvez os garis tenham passado, lavado a rua. Isso não pode te dar certeza efetivamente sobre isso. No entanto, quando você olha o barulho de chuva no seu telhado, quando você olha uma pessoa chegando molhada, quando você olha o barulho dos carros passando na rua e jogando a água para cima, e tantos outros aspectos a mais que você poderia considerar, você tem um conjunto de informação que te dão uma probabilidade muito maior de estar chovendo ser verdadeiro do que não estar chovendo. De modo que ninguém poderia julgar aquele que afirmar está chovendo de anti-intelectualismo, de subjetivismo ou coisa assim.
Poderíamos sim dizer, para quem olha para tudo isso e diz, tá sol, que essa pessoa é, no mínimo, imprudente. E é assim que nós vamos lidar com essa cosmovisão. Então, no exemplo lá do amigo do Lucas, se o problema dele, vamos pensar que o problema dele fosse esse, está chovendo, a atitude dele é olhar para tudo isso e dizer, tá sol. A atitude dele é, no mínimo, imprudente. E pode ser que, se aquela pessoa se encontra num processo em que a graça tem agido na vida dela, essa imprudência vai ecoar no coração dela. Essa inconsistência vai ecoar no coração dela. E citando aqui pela segunda vez o Blaise Pascal, que talvez tenha dado dor de cabeça para alguns aí na faculdade, na escola, com seu teorema, mas que também foi um excelente teólogo, no seu livro Pensamentos, ele diz: você não pode apostar contra o infinito e ganhar. Ele coloca efetivamente o pressuposto de Deus e da existência de Deus como algo contra o qual você não pode apostar e apresentar argumentos ou o que for, e que efetivamente vai ser uma prudência superior a efetivamente confiar naquilo que, utilizando o termo que temos trabalhado aqui, o teísmo cristão apresenta. E, gente, a gente faz isso no dia a dia, tá? A forma como a gente lida com probabilidade no dia a dia é de tal forma que ela é basicamente uma certeza. Você, quando chega aí num prédio, alguma coisa, e vai pegar um elevador, você não calcula a probabilidade desse elevador chegar no andar. Existe uma chance dele não chegar, ele pode parar no meio do caminho, ele pode cair, pode passar direto, um monte de coisa pode acontecer. Mas você simplesmente vai, você não se preocupa com isso. Você vai, você lida com essa probabilidade como uma certeza, você não pensa nisso. Então, uma das coisas que a gente precisa desconstruir é essa ideia de que, porque a questão não é matemática, ela não é verdadeira. Existem outras formas de epistemologia, existem outras formas de se chegar ao conhecimento, ok? E uma delas é essa abordagem que a gente tem colocado aqui, que até aqui, lembrem bem, não é uma abordagem necessariamente cristã, tá? Tudo que a gente falou aqui, um não cristão poderia utilizar e fazer na vida dele, ou um espírita, ou alguém de uma religião afro-brasileira, tá bom? Aqui é basicamente um teste de cosmovisões que nós podemos fazer para, de fato, entender a nossa cosmovisão, entender as cosmovisões que nós temos consumido, isso está acontecendo. Nesse momento, vocês estão consumindo uma cosmovisão, e, por fim, eventualmente, ter isso como uma porta de entrada para a comunicação do Evangelho. E aí, gente, vamos analisar, então, utilizando aquelas perguntas, o teísmo cristão. E agora você pode pensar aí nas perguntas que você respondeu, na verdade, nas respostas que você apresentou, para ver se essas respostas elas são um pouco parecidas com isso ou não tem nada a ver com isso. Primeira pergunta fundamental, e tudo isso que eu estou colocando aqui, gente, vem do Universo ao Lado do James Sire, tá? Todas essas definições. O que é a realidade? O teísmo cristão afirma a realidade primordial é o Deus infinito e pessoal revelado nas Escrituras Sagradas. Esse Deus é triuno, transcendente, imanente, onisciente, soberano e bom. Aqui está encapsulado informações que vêm da palavra de Deus. Então, sobretudo, a cosmovisão vai ser informada a partir da revelação de Deus, a cosmovisão cristã. A realidade primordial, o que existe antes de tudo, o que existe sempre é o Deus infinito e pessoal. Por infinito, ele não está limitado a nada. Por pessoal, é possível ter um relacionamento com ele. O grande distintivo do teísmo cristão, esse Deus é triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é transcendente, ele está além do mundo criado. Ele não é a mesa que você está de frente, a cadeira que você está sentado. Né? Crianças, eventualmente, podem perguntar, Deus está em todos os lugares? E você diz sim, e a criança diz algo do tipo, então eu estou pisando em Deus? Né? Então, não é essa a perspectiva, mas ele está sim em todos os lugares, ele é onipresente, no entanto, ele não é as coisas, ele é distinto do mundo que ele criou. Ele é imanente,
mesmo sendo transcendente, estando além da criação, ele se relaciona com a criação. É possível falar com Deus, Deus fala conosco hoje por meio da sua palavra. Ele se revelou sobre tudo em Jesus Cristo, na encarnação. Ele sabe de todas as coisas, ele tem o domínio sobre todas as coisas, e ele é bom. Numa informação sobre o que é a realidade mais extensa, nós poderíamos citar, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, que diz: o Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, senão por ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável, e para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador daqueles que o buscam diligentemente, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo pecado, e que de modo nenhum inocentará o culpado. Deus descrito como a realidade fundamental. E quem é esse Deus? Podemos citar essa citação aqui, que sintetiza textos como 1 Coríntios 8, 4 a 6, Deuteronômio 6, 4, Jeremias 10, 10, Isaías 48, 12 e outras dezenas de textos que em toda a confissão de fé, depois da frase, vem toda a referência bíblica. Se você quiser, me manda uma mensagem, um e-mail, que eu te mando a confissão inteira ou os versículos. Mas, de fato, isso aqui não é simplesmente uma citação, é a interpretação, a articulação da palavra de Deus. Então, essa é a realidade fundamental. E qual é a natureza da realidade externa? O que é o mundo à nossa volta? A realidade externa é o cosmo criado por Deus ex nihilo, isso é, a partir do nada, para operar com a uniformidade de causa e efeito em um sistema aberto. Criado por Deus ex nihilo significa que esse mundo não é autônomo, não deu origem a si mesmo a parte de Deus, mas sim do nada. Quando nada existia, Deus deu origem à matéria, à energia, a leis e tudo que existe. Isso implica em operar com uniformidade de causa e efeito. Não é caótico. Foi criado para ser ordenado, para ter sentido. Isaías diz que Deus não criou esse mundo para ser vazio, ele criou efetivamente para ter tudo que tem. Em um sistema aberto, e ali com um asterisco, o Saire ele faz uma diferenciação muito grande entre o teísmo cristão e islâmico, e de fato há, e uma das principais diferenças que ele faz é entre o determinismo islâmico, um sistema fechado, e o que ele chama de sistema aberto na fé cristã. Eu ainda estou interagindo com a questão do quão aberto é o sistema dentro do teísmo cristão. Eu diria que há um aspecto de abertura no sistema cristão, no teísmo cristão. No entanto, ele não é tão fechado, fatalista e determinista como é o teísmo islâmico. No entanto, ele não é tão aberto como seria, talvez, algumas articulações teológicas, como a teologia do processo ou coisa assim. Existe um Deus soberano, ok? Então, ainda que nesse mundo a gente tome decisões reais e responsáveis, nossas decisões, o mundo em que vivemos, é um palco de soberania e providência de Deus. Então, é um sistema aberto, mas é um sistema debaixo da providência e soberania divina. A gente precisa ter esse cuidado. As coisas nesse mundo não acontecem por si só, ok? O que é um ser humano? Os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, têm personalidade, autotranscendência, inteligência, moralidade, senso gregário, criatividade. Isso implica dizer que eles são parecidos com Deus, mas são distintos de Deus, são imagem e semelhança. Eles têm autotranscendência, isso significa que eles podem perceber-se distintos do restante do universo e têm uma espiritualidade, eles transcendem a mera realidade criada, está além disso. Não como Deus está além disso,
mas nesse sentido de eu não sou uma pedra, eu não sou um cachorro, eu sou um ser humano, eu me percebo como ser humano, eu me percebo vivo, eu tenho medo da morte, esse tipo de coisa. Inteligência, esse ser humano pode pensar, ele tem moral, ele discerne, ele tem um senso gregário, a necessidade de estar em comunidade, de ter família, de efetivamente desenvolver a vida de forma coletiva. E ele é criativo, ele cria, ele dá luz a novas coisas. Não somente isso, mas esses seres humanos foram criados bons, porém, devido à queda, a imagem de Deus tornou-se desfigurada, embora não tão destruída a ponto de não mais ser passível de restauração. Através da obra de Cristo, Deus redimiu a humanidade e começou o processo de restaurar as pessoas à bondade, muito embora qualquer pessoa possa escolher rejeitar essa redenção. Então, o ponto é, esse ser humano, esse indivíduo, ele foi criado bom, mas ele se encontra num estado de queda, de devassidão, de perversão moral. Porque é possível conhecer de fato alguma coisa. Os seres humanos podem conhecer o mundo a seu redor e o próprio Deus, porque Deus embutiu neles a capacidade de fazer isso, e porque ele desempenha um papel ativo na comunicação com eles. Criados à imagem e semelhança de Deus, podendo conhecer a realidade, no Gênesis vemos Adão dando nome, por exemplo, aos animais, ele interage, ele conhece, ele vê. A palavra de Deus nos diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que Deus nos falou de muitas maneiras, e muitas vezes aos pais, pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez o universo. Ele se revela, e porque Deus se revela e nos constituiu capazes de conhecer a realidade, o ser humano pode conhecer as coisas. E o que acontece quando as pessoas, quando morrem? A morte é o portal individual para a vida com Deus e o seu povo, ou é o portal para a eterna separação da única coisa que, em última análise, satisfará as aspirações humanas. Quando morremos, adentramos então a continuidade dessa expressão de vida, ou em justificação diante de Deus e seu gozo eterno, ou em separação eterna do seu Criador, em juízo eterno. Não há reencarnação, não há extinção ou coisa do tipo. Como sabemos o que é certo e o que é errado? A ética é transcendente e alicerçada no caráter de Deus como bom, santo e amoroso. Então, veja, isso é uma implicação da questão 1. Porque Deus é a realidade fundamental, definimos o que é certo e o que é errado a partir do seu caráter. É o caráter de Deus transcendente que efetivamente nos informa do que é certo e errado, caráter esse revelado na palavra de Deus. Qual é o significado da história humana? A história é linear, ela tem um começo, ela vai ter um meio, ela tem um meio, ela vai ter um fim. Uma sequência de eventos significativos que levam ao cumprimento dos propósitos de Deus para a humanidade. Deus é o Senhor da história. No domingo passado eu comentei que o teísmo cristão, a cosmovisão cristã, nos implica em que nós não somos protagonistas da nossa própria história. A história é o palco onde Deus desenvolve o seu propósito eterno, e nós, como suas criaturas, somos agraciados no privilégio de viver a história de Deus. E, por fim, que compromissos centrais, pessoais e que guiam a vida são consistentes com essa cosmovisão? Os teístas cristãos vivem para buscar o reino de Deus, ou seja, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Especialmente essa última frase ali, é a primeira sentença da Confissão de Fé de Westminster, respondendo à pergunta: qual é o fim supremo da humanidade? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O compromisso central de um cristão é efetivamente aquilo que nasce da sua justificação, o discipulado. A cosmovisão cristã, ela não é um mero compromisso intelectual, ela é uma expressão para a vida inteira. Jesus nos diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele nos convida ao discipulado, ele nos convida ao sacrifício, ele nos convida a viver
aquilo que está comprometido interiormente, aquilo que Deus tem feito em nós, aquilo que nós temos aprendido com o Senhor. Alguma pergunta sobre o teísmo cristão? Sei o quão diferente aquilo que você pensou ou escreveu, respondeu, é daquilo que nós colocamos aqui. Mas lembre, aquilo que nós dizemos ser a nossa cosmovisão pode ser inconsistente com a prática da nossa vida. A última aula a gente vai falar bastante sobre isso. Por fim, gente, aplicando a tríade, criação, queda e redenção. Essas nossas duas primeiras aulas, elas foram conceituais, mais conceituais. Então, se você não assistiu a primeira, quando colocarem lá na internet, assiste para você pegar bem o que é a cosmovisão e tal. Essa daqui, sobre como que a gente trabalha em cima disso. A partir da próxima aula, a gente começa a aplicar, trabalhando especialmente com a tríade, criação, queda e redenção. Acho que está oculto o slide aqui, deixa eu colocar isso, deixa eu desocultar, só para vocês verem novamente aqui o programa de curso. Ok. Então, a partir da próxima aula, a gente começa a aplicar essa tríade, criação, queda e redenção nesses temas. Disputa pela verdade, vida em sociedade, espiritualidade brasileira, trabalho e educação, mundo digital e santidade e testemunho. Como que a cosmovisão implica nisso? Então, perceba que, num primeiro momento, a maioria aqui não vai lidar especificamente com o evangelismo, vai lidar com a perspectiva que nós devemos ter a partir, se o nosso coração está comprometido com isso, em cada uma dessas esferas. Então, quando você assiste uma série lá que apresenta uma perspectiva de verdade, você vai ter a capacidade de olhar para isso e dizer: a cosmovisão cristã comunica algo diferente disso. E por aí vai. Então, a partir das próximas aulas, a gente começa a lidar com isso a partir de criação, queda e redenção. As 7 perguntas a gente não vai fazer nessas aulas aqui, as 7 perguntas a gente vai fazer quando a gente trabalha efetivamente discernindo um conteúdo, o discurso de alguém ou algo assim. Pode até ser que a gente faça especificamente num ponto ou outro aqui, mas o que realmente vai governar é a tríade de criação, queda e redenção. Ok, gente? Temos alguma colocação, contribuição ou pergunta final? Muito bem. Bom, uma alegria ter passado essa manhã com vocês. Que Deus abençoe muito a vida de cada um. Gostaria de pedir que um de vocês, por gentileza, orasse a Deus, sendo grato pelo tempo que a gente teve aqui, pelo restante do nosso domingo. Um voluntário ou voluntária, quem poderia orar? Eu, Anato. Beleza. Pai bondoso, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela vida do Nata, que tem trazido esse conteúdo para a gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que se mostra o Criador de todas as coisas, aquele que dá razão e sentido para o nosso viver. Obrigado, Pai, porque podemos confiar nessa visão de mundo que a Tua Palavra nos traz e podemos confiar que ela realmente faz sentido a nós, para a nossa razão, mas ela é totalmente prática e coerente com o nosso viver no dia a dia, ó Deus. Que realmente a gente consiga aprender por meio desse curso a ter uma vida cristã, aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em casa, onde a gente estiver, que realmente a gente possa em tudo refletir a Tua glória e que o Teu nome seja exaltado por meio das nossas vidas. Nos dê ainda uma tarde de domingo na Tua presença, em nome de Jesus que oro, amém. Amém, Pai.